Oi, gente, eu sou a Bel e, bom, eu sei que eu ando bem sumida daqui do canal, já vai fazer quase um ano que eu não posto vídeo e eu peço mil desculpas, gente. Eu ando vendo muitas coisas nesses últimos dias, da galera comentando nos vídeos, curtindo. Eu ando bem feliz com a repercussão que os meus vídeos estão tomando, tipo, bem feliz mesmo. Isso anda me animando bastante pra continuar gravando pra vocês, pra trazer de volta o canal e trazer mais conteúdos pra vocês, porque eu acho que vocês precisam, né? Vocês merecem conteúdos bons de qualidade aqui nesse canal, né? Vamos começar o conteúdo de hoje, porque o conteúdo vai dar um choquezinho, tá, meus amores? Hoje a gente vai pegar. Bom, claramente, se tem uma coisa que eu ando vendo muito e que anda me irritando muito, é o povo falando, tipo... eu já tentei manifestar tantas vezes, mas nunca consigo. Ou até quando você vai ouvir um subliminal. Gente, eu amo ouvir subliminal, aliás, né? E às vezes eu tô indo ouvir um subliminal e tal, aí eu vou nos comentários, né? Porque é normalmente onde fica os benefícios, essas coisas, né? E às vezes quando você entra nos comentários, tem sempre aquela coisinha lá, aquele trevinho. E aí o povo colocando naquele trevinho assim, trevinho. Quando tiver resultado eu volto pra contar. Não vou falar nada, gente, mas tentem perceber o erro. Tentem, tá? Tentem. Por quê? O lance é... Como assim, quando você tiver resultado, meu amor? Você já tem o resultado, caramba! Não existe essa merda de quando eu tiver resultado... Você já tem o resultado. O que você assume é seu. Se você se coloca nesse ponto onde você está esperando aquilo acontecer, você está assumindo errado. Deixa eu te contar, você está assumindo erradíssimo, na verdade. Porque, gente, não é assim que se assume. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal explicando como funciona a lei. Mas, assim... é uma coisa que eu não entendo, como as pessoas conseguem falar essas coisas e ainda vir depois e falar: ai, porque eu não consigo manifestar. Ai, porque eu não consigo deixar de ligar pro 3D. Ai, porque... ai, porque... Claro que você não consegue, minha filha. Se você ficar pensando no 3D o tempo inteiro, se você ficar pensando que você não tem o que você tá assumindo, é claro que você não vai ter o que você tá assumindo, caramba. Porque tudo que você assume é algo que já é seu. A partir do momento onde que você se coloca naquele ponto onde você já tem aquilo, você já tem. E não importa o que o 3D tá te mostrando, porque isso não é a verdade, isso é apenas uma ilusão. Tem uma coisa, né, que eu penso muito sobre isso, porque o povo sempre tá lá comentando: não, porque o 3D não me permite manifestar, o 3D, eu não consigo parar de deixar de ligar pro 3D. Meu amor, é claro, se você não tá assumindo direito, se você não tá pensando direito, se você não tá sabendo como driblar os seus conflitos internos com a sua manifestação, porque sim, é normal você ter conflito com a sua manifestação. Gente, eu tenho conflito com as minhas manifestações até hoje. E olha que eu pratico a lei desde 2022, tipo, tem muito tempo que eu estudo, que eu pratico, e mesmo assim eu ainda tenho conflito com as minhas manifestações. E tudo bem. O problema é você colocar na sua cabeça que o que você está pensando, que vai contra a sua manifestação, é a verdade e não a sua manifestação. Porque o que é a verdade é ela, entendeu? O que você está manifestando, o que você quer manifestar, o que você está manifestando, o seu desejo, que você... qualquer coisa que você tá assumindo pra si mesmo, é o que é. E se você colocar na sua cabeça que aquilo não é real, que tá errado, porque você não fez nada pra aquilo acontecer,
porque aquilo tá errado, pra você conseguir tal coisa, você tem que fazer alguma coisa pra aquilo acontecer. Não tem. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar sobre esse assunto e sobre isso, né? Que eu sinto que eu tenho muito claro na minha cabeça, sabe? Que se a sua manifestação, se você está tendo problemas com a sua manifestação, você só tem que assumir o inverso do que você está pensando. Por exemplo, eu estou manifestando um corpo dos sonhos. Eu me olho no espelho, não vejo o corpo que eu tô manifestando. Aí começa, não, porque a lei tá errado, não, porque isso tá errado, porque aquilo tá errado. Não tá! A questão é, você está manifestando. A partir do momento que você tá assumindo que você já tem aquilo, você já tem aquilo. Não importa o que você tá vendo, não importa as circunstâncias, não importa o que tá à sua volta, o que tá no 3D, entendeu? O lance é que quando você sabe driblar isso, as coisas acontecem tão facilmente. Quando você aprende a assumir certeiro, quando você aprende a entender que a sua manifestação, que você tá assumindo pra você, já é seu, você deixa de culpar o 3D pelo problema. Porque, claramente, gente, o problema não é o 3D, o problema é você. Porque se você tá vendo aquilo no 3D, você vai aprender a driblar ele, porque você já tem a sua manifestação. O que você assumiu já é seu, já é totalmente seu. Tudo que você pensa, tudo que você deseja, no momento onde você fala que você tem aquilo, já é seu. O problema é o momento onde você deixa as circunstâncias afetarem isso e não faz nada pra mudar. E aí você começa a se bombardear de coisas ruins, a falar coisas ruins sobre si própria ou sobre sua manifestação, como por exemplo, não porque eu não tenho dinheiro, não porque eu não vou comprar esse negócio porque esse negócio é caro. Não é. Dentro da lei tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo conhecendo a lei, né? Que independente das circunstâncias e independente do que você quer, não é difícil conseguir. Vamos supor, um produto da Victoria's Secret não é tão difícil de conseguir quanto um produto, sei lá, da Natura. Vocês estão entendendo? Quanto um creminho que eu compro ali na lojinha, quanto um hidratante da Monange. É o mesmo preço um hidratante da Monange para um hidratante da Victoria's Secret no que você tá assumindo. Vocês têm que entender isso, entendeu? Se você continuar se colocando em uma posição de alguém que não tem o que tá assumindo, que não tem aquilo que tá assumindo, que olha pro 3D e fala, é isso aí? É claro que você não vai ter. Não vai ter quem te tire desse fundo de poço. Não importa se você tá usando, se você tá ouvindo Sublime, não importa se você tá usando a técnica da visualização, se você tá usando a técnica do script e a técnica dos caralho a 4. Você vai continuar sem ter resultado até você saber que o que você está assumindo é seu e ponto. Vocês entendem isso? O que se assume já é seu. O importante é você entender que não é a técnica que deu errado, não é a lei que deu errado, é você que tá fazendo errado. É claro que você não vai ter resultado se você acha que o que você tá manifestando ainda não aconteceu. É claro que você não vai ter resultado se você tá esperando o resultado, porque já é seu. A questão da manifestação é que a gente culpa muito o 3D sobre coisas que claramente, quando a gente realmente entende a lei, quando a gente realmente
se entende e entende como driblar isso na gente, se tornam inexistentes. Porque dá pra você driblar, o que o 3D tá te mostrando. Porque o 3D não é seu inimigo, o seu inimigo é você. É isso que eu falo. O 3D, o nosso 3D, gente, ele é uma projeção do que o nosso consciente pensa. Então, o nosso 3D, ele é uma projeção do consciente pra fora. Então, se você continuar acreditando no que você acredita, se você continuar se prendendo no que você está se prendendo, nada vai dar certo. Você não vai sair do 3D. Porque eu acho que assim, gente, a gente culpa muito o 3D, mas o que a gente não entende é um princípio básico da lei que desde o começo é falado. O que você vive é a reflexão do que você pensa, é a reflexão do que você assume para si mesmo. Resumindo, o que você está vivenciando é apenas o espelhamento do que você está pensando. Falei errado, né? Reflexão tá errado, né, gente? Perdão. Mas assim, o que você tá vivendo é é reflexo, né? Perdão. Reflexo. O que você tá vivendo é o reflexo do que o seu consciente tá projetando pra você. Entendeu? Do que você tá pensando, do que você tá pensando de negativo. Agora eu tava comentando com a minha mãe esses dias, minha mãe tava comentando comigo, na verdade, né? Que a gente tava conversando e tal. E a minha mãe comentou assim que ela percebe que quando ela pensa muita coisa boa, as coisas boas normalmente que ela fala pra si mesma, que ela quer, que ela assume assim pra ela, essas coisas costumam acontecer. Por isso que ela evita ter pensamentos negativos, né? Porque pensamentos negativos vão evitar aquilo de acontecer. E realmente, gente, evita muito. Porque o problema, gente, não é algo externo muitas vezes. O problema às vezes é você. Gente, eu sei que é complicado falar sobre isso, porque realmente é algo difícil de ouvir, mas muitas vezes o problema não é o algo externo. O problema é a gente. O problema é os pensamentos que a gente tá impondo pra gente. O problema é o que a gente tá assumindo pra gente mesmo, mesmo que a gente não perceba, entendeu? O que você pensa é importante. O que você pensa, o que você assume, normalmente nas pequenas coisas que você fala, são importantes. Por exemplo, se eu falo que, eu sou pobre, você vai continuar sendo pobre. Por quê? Porque você tá impondo isso pra você. Como o 3D é esse reflexo pra gente, a gente tem que se colocar num ponto onde esse 3D não é mais o reflexo da gente. Onde o que realmente é o reflexo de verdade é o que a gente tá assumindo. Independente do que você tá assumindo, do que você tá ali falando, do que você tá manifestando cada momento, você tem que entender que o 3D, ele é algo facilmente driblado. Porque ele é algo que se encontra na nossa cabeça, na nossa mentalidade, no que a gente tá se impondo pra gente mesmo. E não deve estar se impondo, vocês entendem? Se a gente se impõe algo ruim, o que tá autoposto vai acontecer, entendeu? Então, é como eu digo, o 3D ele é só o espelho do que você pensa e do que você acha sobre as coisas. Então, no fim, o 3D não é o seu inimigo. O seu inimigo de verdade vai ser sempre você se fazendo de coitado, você se colocando em uma posição onde você não tem, em uma posição onde você precisa fazer algo pra chegar lá. Quem precisa, gente? A manifestação desde sempre é colocada como algo onde você não necessariamente precisa de algo pra chegar naquela parte, você não precisa necessariamente trabalhar pra chegar naquilo. Aquilo vai chegar em você de uma forma assim que você às vezes nunca nem pensou, entendeu? Porque
o que você tá assumindo já é seu, não importa as circunstâncias, não importa o que tá acontecendo, não importa nada. Ignorar o 3D é literalmente ignorar a voz na sua cabeça que fica te colocando pra baixo, que fica te colocando num lugar onde você não tem. É ignorar você falando na sua cabeça que você não tem o que você tem, entendeu? É literalmente você ir contra o que está contra o que você está assumindo, entendeu? Seja um ser humano que vive no que você assume e não no que você vê. Seja alguém que vive no que você tá pensando sobre si de bom e não nas coisas que você tá pensando que vão te colocando pra baixo, entendeu? Enquanto você ficar se depreciando, se colocando pra baixo, nada vai acontecer. Porque a manifestação, ela não funciona assim. A vida não funciona assim. Enquanto você se colocar pra baixo em um lugar onde você não tem algo, onde você precisa fazer tal coisa, onde você precisa tananã, 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 pra aquilo acontecer, você vai continuar não tendo. Porque não é isso que a lei explica pra gente. A lei explica pra gente que independente das circunstâncias, aquilo já é nosso. Então é isso, aquilo já é seu, não importa o que tá acontecendo, não importa as circunstâncias. Então para de enfiar merda na sua cabeça, para de falar merda pra si mesma e para de ir contra o que você tá assumindo, porque já é seu. Bom, gente, eu sei que eu posso ter sido um pouquinho direta demais nesse vídeo, mas eu acho importante a gente ser direta às vezes, porque senão não entra na nossa cabeça. Então, às vezes a gente tem que dar um choque de realidade logo direto pra gente poder entender o que tá acontecendo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, porque eu juro que eu vou continuar gravando vídeos assim pra vocês, trazendo vídeos pra vocês. Um beijo. Ah, também me sigam nas minhas outras redes sociais, estão aqui embaixo, tá? No meu TikTok, no meu Instagram. É isso, gente. Beijos. Tchau!